Bom dia a todos. Hoje eu vou estar resolvendo essa questão que não envolve somente um assunto, mas envolve uma multiplicidade de assuntos. Envolve concordância verbal, acentuação gráfica, classificação morfológica dos termos, colocação pronominal e o acento grave indicador de crase. Ou seja, o candidato ele tem que ter o domínio desses 5 assuntos para conseguir fazer a questão e ter a certeza acerca da alternativa. Mas vamos ao enunciado. Na frase, quebrarão-se alguns tabus referentes a questões salariais, eu tenho 5 alternativas, vamos analisar cada uma. Na letra A concordância verbal está correta, ele está afirmando isso. Qual o básico de concordância verbal? Qual o primeiro ponto? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Quando eu digo eu estou cansado, eu tenho o eu, que é um pronome da primeira pessoa do singular, o está, que é o verbo de ligação, cansado é o predicativo. O verbo está concordando com o sujeito. Primeira pessoa do singular, o verbo está no singular. Agora, quando eu falo eles, eu tenho que flexionar esse verbo para acompanhar a concordância. Eles estão cansados. O verbo flexionou porque está concordando com o sujeito. Então, essa é a regra base. Então, vamos identificar o sujeito nesse período. O sujeito é justamente esse alguns tabus. Esse alguns é um pronome adjetivo, é um adjunto adnominal, ele só está acompanhando o sujeito, dando-lhe uma característica indefinida, e o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito, é tabus. Essa palavra está flexionada em número, porque eu tenho tabu e tenho tabus. Esse S está determinando que a palavra está flexionada em número, ela está no plural. Então, a concordância verbal está correta. Alguns tabus quebrarão. Não há erro algum. Então, a letra A já é a alternativa correta. Mas vamos analisar os erros, as incorreções das outras alternativas. Na letra B, o acento de tabus está gramaticalmente adequado. Vamos lá. A questão de acentuação gráfica envolve a classificação das palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas, elas são obrigatoriamente acentuadas quando elas terminam em A, E e O, seguidos ou não de S, em relação às vogais. Agora, tabu, ou tabus, como está explícito, termina em U. É uma oxítona que termina em U. Por que uma oxítona? Quando eu pronuncio a palavra, o bus é pronunciado mais forte, tá? Bus. Tem uma pronúncia mais forte, tem uma pronúncia mais presente. Então, a tonicidade se encontra nessa sílaba. Por isso que ela é oxítona. Então, observando isso, percebemos que ela não deve ser acentuada, porque as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são obrigatoriamente acentuadas. Mas como é uma oxítona que termina em U, assim como o caju, não deve ser acentuada. Então, letra B, incorreta. Na letra C eu tenho a palavra referente é um substantivo. Olhando o contexto, eu tenho alguns tabus referentes. Tabus é um substantivo. E o que referentes é? Referência é um adjetivo que está qualificando esse substantivo. Não é qualquer tabu. É um tabu referente, ou seja, uma característica do substantivo. Portanto, é um adjetivo. Então, letra C, incorreta, porque referentes é um adjetivo nesse contexto. Na letra D, a colocação do pronome oblíquo átono está de acordo com as regras gramaticais. O primeiro ponto é identificar que, em relação à colocação pronominal, nós temos 3 processos. A próclise é quando eu coloco o pronome oblíquo átono antes do verbo. A mesóclise ocorre quando eu coloco o pronome oblíquo átono entre o verbo e a sua desinência. E a ínclise é quando eu coloco o pronome oblíquo átono posposto ao verbo ligado por hífen. Agora, a letra D está afirmando que está de acordo. Agora vamos olhar a estrutura. Quebrarão-se. Eu tenho essa terminação do AOTIL. Então tem que perceber uma coisa. A mesóclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono entre o verbo e a desinência, ocorre quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E quando eu conjugo um verbo no futuro do presente, na terceira pessoa do plural, por exemplo, o verbo quebrar, eu tenho quebrarão. Eu quebrarei, tu quebrarás, ele quebrará.
nós quebraremos, vós quebrareis, eles quebrarão. Esse ão indica que o verbo está no plural. E a mesóclise só ocorre quando eu tenho um verbo conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Na questão, eu tenho o futuro do presente. Então, a colocação pronominal correta seria quebrar-se-ão alguns tabus. Eu tenho essa forma verbal mesoclítica, que é nada mais do que uma forma verbal que se enconra com o pronome obliquo-átono entre o verbo e essa desinência número pessoal. Então, a letra D já está incorreta. Na letra E, o sinal indicativo de crase está correto. O que eu tenho? Eu tenho o adjetivo referente. O que é referente a algo ou alguém. É um adjetivo que exige a preposição a, correto. Só que eu tenho um substantivo no plural depois, questões. Se o substantivo está no plural e o artigo não foi usado, a crase não pode ocorrer. Porque veja bem, se eu tivesse colocado, se na questão estivesse explícito, no caso, referente às questões, a crase ocorreria obrigatoriamente, porque haveria a preposição a, exigida pelo termo referente, pelo adjetivo referente, e haveria o artigo definido feminino, flexionado em número as. Se eu não coloquei o as no contexto, significa que o quê? Que essa contração não ocorreu, que eu só tenho uma preposição. E a preposição sozinha, ela não consegue criar o acento grave indicador de crase, porque é sabido que a crase é a fusão da preposição a e do artigo definido a, ou ele flexionado em número as. Então, da forma que está incorreto. Um mnemônico fácil para assimilar isso é o seguinte: a mais plural, crase nem a pau. Ou a mais plural, só craseia quem é animal. Utilizando esse mnemônico, fica fácil você não errar questões desse tipo. Mas, como eu disse, se você colocar o artigo definido feminino flexionado em número, referentes às questões, a crase seria correta e obrigatória. Então, gabarito já reforçado, letra A. Letra B, a acentuação está incorreta. Na letra C, a classe morfológica está incorreta. Na letra D, a colocação pronominal deveria ser mesoclítica, ou seja, com o pronome obliquo-átono entre o verbo e a desinência. E na letra E, esse acento grave indicador de crase está incorreto. Gabarito, então, letra A. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.